Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, né? Por aqui, tudo sob o cuidado de Deus. Fazendo aqui a tapioca para eu tomar um cafezinho e deixar uma palavra de reflexão para vocês, né, gente? Porque os dias têm sido difíceis, mas as mãos do Senhor estão estendidas sobre nós. O brilho do Espírito Santo não pode se apagar dentro de nós. Por mais que venham as afrontas do adversário, que venham as lutas, né, que todos nós temos, cada um de um jeito, mas que possamos, gente, estar com os olhos para o alto, né? Olhar para o alto de onde vem o nosso socorro e a cada dia mais, né? Se alimentar da palavra do Senhor, para que esse brilho, essa chama que o Espírito Santo, né, traz sobre as nossas vidas não se apague. E não pode se apagar, porque nós temos um Deus, né? E o que está em nós, o que está em nós é maior do que o que está no mundo, né? Então, o brilho do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas. Vou deixar uma palavra de reflexão para vocês. E é isso, gente. Vamos ter bom ânimo, né? Porque assim diz a palavra do Senhor, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Ele conseguiu, nós somos filhos dele, somos também capazes. Ele nos deu essa capacidade, né? Porque nada vem de nós, e sim da graça e da misericórdia dele. E aí eu vou deixar um salmo, tomar um cafezinho com vocês. E hoje, gente, a arrumação vai ser no brechó, a faxina vai ser no brechó, que tô precisando muito dar uma ajeitadinha lá. E aí, meninas, vou mostrar um pouquinho pra vocês, porque assim, ó, ontem eu dei faxina na casa. Na casa não, no banheiro. Deixei até um vídeo aí pra vocês. Aí eu dei faxina no banheiro, lavei roupas, né? Lavei as roupas. Então a casa tá ok. Eu acordei mais cedo um pouquinho, agora fiz minha tapioca, meu cafezinho. Eu vou lavar isso aqui depois, mas não tem louça. O banheiro tá ok, lavei ontem, né? Aí tá tudo direitinho, né? E o quartinho de Júlia também de brinquedo, ela tá dormindo ainda, aqui, né, no nosso quarto. Maria Júlia é minha filha mais nova, para quem tá chegando agora, tá? E gostar dos vídeos, se inscreva no canal, deixa um like, um comentário, pra fortalecer aí, gente. E aí, o que que eu resolvi? Falei assim, gente, vou deixar hoje um vídeo de faxina no brechó, tá? Tô precisando muito, eu tenho trabalho com brechó, para aquelas que não sabem. Então, o meu brechó fica aqui nos fundos da minha casa, numa varandinha, né, que eu improvisei. Eu sempre tô arrumando, sabe, gente, mas tá essa bagunça aqui. Aí eu vou tirar essas bicicletas, vou dar uma ajeitada legal e depois eu venho, né, trazendo para vocês as informações da faxina. E é isso, gente. A casa tá ok, banheiro, comida já tá mais ou menos adiantada. Vou deixar uma palavra aqui para vocês que a gente tem que começar nosso dia se alimentando espiritualmente, né? Porque nossa alma tem sede de Deus e a gente precisa alimentar ela para nos fortalecer, né? Porque as lutas são muitas, mas maior é o nosso Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, que Deus venha estar nos fortalecendo, que o brilho do Espírito Santo venha resplandecer em nossas vidas cada dia mais e mais, e que todo mal bata em retirada pelo nome, pelo sangue de Jesus. E nunca nos deixe faltar, que Deus nunca nos deixe faltar o alimento do corpo e da alma. E é isso, meninas. Vou deixar aqui o salmo para vocês, 42. Vou tomar um cafezinho aqui com vocês e vou partir para a faxina. Aí depois eu venho com o resultado, tá bom? Deus abençoe. Então vamos aqui, meninas, na palavra do Senhor, né? Ler um salmo para alimentar nossa alma, que a nossa alma necessita da palavra do Senhor para nos fortalecer, né? Nos trazer paz para nossa mente, para o nosso coração.
E é isso, meninas. Vamos lá no Salmo 42, a necessidade da alma por Deus. Assim como o servo brama pelas correntes das águas, assim brama minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento, de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Porque nós somos servas do Senhor, muitas aqui são, eu creio, e a gente serve a um Deus maravilhoso, mas a gente passa por lutas, porque Ele passou, porque no mundo Ele teve aflições, mas Ele venceu o mundo, nós somos seus filhos, suas filhas, e aí para a gente seguir o exemplo dele. Se ele venceu, nós podemos também vencer, né? Com a graça e com a misericórdia, porque de nós nada vem, nada sai, só de Deus mesmo. Então, as pessoas às vezes que não tem muito entendimento, talvez, se pergunta, mas tá sofrendo por quê? O marido foi embora por quê? Por que tá desempregado? Por que tá assim? Porque não serve a Deus? Gente, mas isso não tem nada a ver você servir a Deus e você passar pelas lutas. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória vem. As lutas muitas vezes são para nos moldar, as lutas muitas vezes são até livramento, tá? As lutas às vezes são livramento, que às vezes a gente acha, não. A gente passa às vezes por alguns momentos que a gente não consegue entender, mas Deus está conosco o tempo todo. Devemos confiar nele, olhar para o alto de onde vem o socorro, e ao tempo certo tudo ele vai fazer. Vamos descansar nossos corações, assim eu falo para vocês, falo para mim. Vamos descansar nossos corações em Deus, lançado sobre ele todas as nossas ansiedades, né, todas as nossas angústias, e ele vai fazer. Isso eu creio, mas nós somos carne e às vezes a gente se desespera, por alguns momentos a gente se entristece, mas a gente sabe que a gente tem um Deus que tudo pode, que tudo faz. Só que a gente é muito afoito, a gente quer tudo para ontem. Então vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades e saber que ele é Deus, que ele faz, é o tempo dele. E o que não é benção é livramento. Vamos pensar assim, porque eu creio ser assim. O que não é benção é livramento. E vamos nos alimentar, porque a nossa alma necessita. Ela necessita da palavra, ela necessita, porque senão a gente fica apagado, fica sem um brilho. E a gente tem que ter esse brilho do Espírito Santo, né, que habita em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Às vezes a gente se encontra desanimado, cabisbaixo, sem saber, mas vamos olhar para o alto, vamos, né, dar uma sacudida na poeira aí, levantar e sacudir e dar a volta por cima, sim, porque Deus nos fez mais que vencedores nele, né? E nós aqui, para as mulheres, né, nós somos princesas de Jesus, nós temos que nos valorizar buscando a Deus, buscando os princípios de Deus, né, tudo que Deus quer para a gente, o melhor, e não aceitar menos que isso. Então, deixa eu terminar aqui. Então, muitos dizem constantemente, onde está o seu Deus? Nosso Deus está no céu, está na terra, está dentro de nós, o Espírito Santo de Deus, né? E ao tempo dele, ele vai mostrar para muitos, né, a nossa vitória. Vai mostrar, porque Deus é um Deus justo, né? Que a gente não desista da nossa fé, que não olhe para trás, né? Que a gente siga adiante, porque Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, é o tempo dele, ele vai fazer, ele vai nos levantar. Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava.
Por que estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face. Então, gente, que a nossa alma não se perturbe, né? E se perturbar, em que a gente venha estar pedindo, clamando ao Senhor misericórdia, graça, porque a gente vai ter nossa vitória ao tempo de Deus. Deus vai nos levantar, vai nos direcionar. É só fazermos a nossa parte, né? É buscar Ele de coração sincero, né? Fazer a vontade dEle e que Ele vai dando força, vai dando graça para a gente estar passando pelas situações e depois tudo vai se ajeitar e vai vir a vitória e a gente vai cantar o hino da vitória. Glória a Deus. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e os teus vagalhões têm passado sobre mim. E essa palavra aqui, gente, um abismo chama outro abismo. E porque assim, se a gente às vezes não despertar, se a gente ficar ali naquela angústia, na tristeza, a gente vai estar absorvendo coisas ruins. Então, eu sei que não é fácil, mas que possamos estar levantando a nossa cabeça, dobrando os nossos joelhos, olhando para cima e dobrando e clamando a Deus, pedindo força, pedindo sabedoria, discernimento, alegria dele, né, que é a nossa força, porque uma coisa ruim, né, chama outra, né, um abismo chama outro abismo. Então, que possamos nos desviar, focar em coisas boas, sabe? Procurar cuidar mais de nós, cuidar mais da nossa casa, fazer coisas que a gente gosta, sentar, tomar um cafezinho com a amiga, sair um pouquinho, passear. Às vezes a gente não está com condição financeira, mas vamos numa pracinha, vamos fazer alguma coisa com os nossos filhos, quem tem os filhos, vamos nos alegrar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite. A sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Então, Deus, né, Ele mandará a sua misericórdia de dia e de noite. É só nós pedirmos com fé e clamar a Deus, porque Ele nos tira das aflições, das angústias. Direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontaram os meus adversários, quando todo dia me diziam, onde está o teu Deus? Gente, isso é uma pergunta, assim, que muitos ímpios, né, pessoas que não creem em Deus, fazem para aqueles que creem, porque acha que a gente está blindado por ser crente, por crer em Deus, né? A gente não vai passar por sofrimento, por lutas, por angústias. Ah, mas está servindo a Deus? Olha lá como que tá. Não, nós somos carne, se o Filho de Deus, Jesus, passou por lutas, quem somos nós para não passarmos? Mas a gente tem que pedir força, misericórdia e graça a Deus para passar e vamos ser vitoriosos, que a palavra do Senhor diz isso. Mas muitos se questionam, né? Acha que, mas não é crente, por que está passando? Mas a gente também é carne, a gente tem nossos defeitos também, né? Temos qualidades, temos defeitos também, e Deus vai, com a graça do Senhor, a gente vai pedindo, Deus vai moldando a gente, e a gente vai conseguindo passar pelo deserto, que deserto é passagem, né? Não é morada. E é isso, gente. Então, e por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face.
é o meu Deus, Deus de nossa salvação, né? É a nossa esperança, e nós louvaremos a Deus pelas graças, pela misericórdia, pelos cuidados, pelos livramentos. E é isso, meninas, que Deus abençoe a vida de cada uma, né? Que possamos nos fortalecer a cada dia mais. E é isso, vamos para a faxina, agora vamos trabalhar, né? Que vocês possam estar refletindo na palavra do Senhor. Eu escolhi esse salmo aqui para ler com vocês, mas ler o que Deus falar ao coração de vocês, né? Lê, medita, que é muito importante mesmo para nos fortalecer, porque os dias têm sido meio complicados, mas com Deus somos mais que vencedores. Eu creio nisso, né? Eu creio nisso. Só na gente acordar, na gente estar vivo, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas, né? Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Então, vamos saber o que Deus quer pra gente, o que Ele tem, o que Ele quer que façamos para Ele, né? Nós estamos aqui como servos do Senhor, né? Então, vamos fazer a nossa parte. E Deus fará com certeza dele. E agora eu vou tomar um cafezinho aqui, que já deve estar esfriando, e vou para a faxina e depois eu volto com o resultado para vocês. Um beijinho. Gente, esse aqui é o antes do brechó, mas eu vou arrumar tudinho e vou trazer de novo para vocês. Meninas, e por aqui tá bem. Olha, tanta coisa que eu tirei para poder organizar tudo. Vamos ver depois como vai ficar. Gente, tá vendendo essa tela aqui, isso não sei mais qual é a medida, mas tá novinha. É um rolo de tela pra janela. Janelas, né? Meninas, e por aqui ficou assim a arrumação do brechó. Assim, tentei dar uma organizadinha, mas é claro que depois a gente vai mudando. Peguei esses calçados todos aqui, eu tenho que limpar, né? Aí eu botei a grade de biquínis, maiô, boia, tudo aqui atrás. Pra ganhar espaço, que aqui é muito pequenininho. Peguei esse armário de aço que eu tirei lá de dentro. Aí coloquei aqui para colocar umas mantas de bebê que eu tenho novas, sandálias havaianas, colocar aqui dentro. Ainda vou organizar. Aí tem uma sapa gigante ali. Ai, gente, olha. E tem um espelhozinho ali atrás. Coloquei esse quadrinho ali pra dar uma decorada. E essa almofadinha. Aí aqui, gente, atrás dessa cortina, eu organizei. Aqui, ó, é um pouquinho de cimento, um pouquinho de areia. Tem vidros para vender, para fazer artesanato. Tem, assim, coisas de martelo, alicate, essas coisinhas, né? Aí aqui vem, olha, gente, essa blusa de masculina. Tem calças, shorts, muitos shorts, calças, tá? Mais calças aqui, conjunto de calça pantalona com cropped, muitos croppedzinhos bonitinhos, tem roupa até com etiqueta aqui, gente, muitas roupinhas legais. Ó, um bodyzinho rosa, essa blusinha tá bem bonitinha de babado, rosa. Aqui eu ajeitei, botei uma garrafa, né, tava quebrada. Aí eu coloquei umas florezinhas, já tinha aqui, né. Coloquei aqui nesse cantinho, meu caderninho que eu anoto as coisas que eu vendo. Aqui é um cheirinho pro brechó. Aqui eu botei essa xícara pra ficar colocando caneta, mas também tem uns brinquinhos aqui. Ó, tem uns brinquinhos. E ficou assim, gente, só falta limpar os calçados. E a organização foi essa hoje. Mas aos poucos a gente vai dando uma melhorada, né? O espaço é bem pequenininho, mas a gente vai organizando do jeito que dá. Depois eu vou trocar esse vestido do manequim, vou botar outro. Ou de repente eu boto um maiô, um biquíni, não sei. E é isso, gente. Venha visitar o brechó Lilia Cruz. Muitas novidades.
precinhos inacreditáveis. Ah, tem um conjuntinho aqui lindo, gente. Tem duas estampas. Tem essa estampa aqui, ó, é shortinho. E a blusinha. E tem com a estampa do coraçãozinho também. Ele é bem bonitinho, gente. E é isso. Por aqui ficou assim. Até mais, até o próximo vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like, um comentário, compartilha para me ajudar aí no meu canal, a crescer meu canal, né? E é isso, gente. Um beijinho a todos. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus venha estar abençoando a vida de cada um.